nós. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu dos céus, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eternas. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, tu és o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, tu és o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Até transbordar. Tu és o pão do céu, Jesus. Tu és o Deus Emmanuel, Senhor Jesus. Senhor,
adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? A Bíblia diz que nós devemos fazer isso com alegria no nosso coração. Amém? Porque Ele é aquele que traz todas as coisas para a nossa vida, para as nossas mãos. Amém? Em Malaquias 3, versículo 10, diz também que nós devemos fazer isso para que haja mantimento na casa do Senhor. E existe uma promessa para nós, que quando a gente faz isso, as janelas do céu vão se abrir sobre nós e haverá uma bênção sem medida. Amém? Então você pode confiar no Senhor, pegar teu dízimo, tua oferta e vamos orar. Pai, graças te damos, porque a tua fidelidade, Pai, dura para sempre. Nós te amamos, Senhor, e abençoamos esses dízimos e essas ofertas segundo a tua palavra. Confiamos em ti, Pai. Em nome de Jesus, vem fazer isso com alegria. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Vamos aprender mais de Deus essa noite. Você está animado? A gente vai continuar aprendendo. O pastor deu introdução domingo e a gente vai aprender sobre como vencer os ladrões da nossa alegria. E hoje eu quero falar de um só. O pastor falou sobre circunstâncias que podem roubar nossa alegria, sobre pessoas que podem roubar nossa alegria, coisas, situações. Mas hoje eu quero falar sobre murmuração, que é algo que a gente precisa vigiar, por causa das circunstâncias da vida, por causa das coisas que vêm sobre nós, a gente precisa vigiar a respeito disso. Nós vamos aprender um pouco, ver aquilo que Deus fala a respeito. Amém? Para você ver na palavra que murmuração pode tirar a sua alegria de viver. Porque você vai ficar focado naquilo que está diante dos seus olhos, mais perto de você. E o que é que você tem colocado diante dos seus olhos? É a palavra ou é as circunstâncias, as coisas contrárias que têm acontecido? Então, você decide o que você tem que fazer. Sabe que a palavra de Deus, na verdade, Ele trabalha através de princípios da sua palavra. Todos vocês aqui já fizeram um contrato algum dia. Amém? E o contrato, ele existe duas partes. Ele não existe somente, por exemplo, vou falar do contrato que eu tenho, moro numa casa alugada aqui em Sapé, e eu fiz um contrato com a dona da casa. Então, quando a casa é dela, e eu estou morando nela por causa de um contrato que eu fiz. Então, quando eu digo é minha casa, é maneira de dizer, porque ela está emprestada para mim durante aquele ano. Todo ano ela manda um contrato novo e a gente renova aquele contrato. E nesse contrato, ele tem 3 páginas. Eu precisei ler aquele contrato inteiro para você saber aquilo que está escrito, para você não assinar qualquer coisa. Porque na hora que eu assino, eu estou me comprometendo. Ela assina e eu assino também. Existem algumas coisas que ela colocou lá. Ela colocou lá que
Eu preciso, quando entregar a casa, eu preciso entregar a casa pintada, da cor que ela quer. Eu preciso entregar a casa com todas as torneiras funcionando, portas funcionando, porque ela me entregou a casa dessa forma. Amém? Então, não existe somente um contrato da parte dela. Ela teve a parte dela de me entregar a casa bonitinha, e eu também tenho a minha parte para fazer, que é pagar o aluguel e cumprir com os cuidados da casa que ela colocou, né? Então, assim, a palavra com Deus também é a mesma coisa. Às vezes, a gente quer que só Deus faça parte dele. E a gente não quer ter compromisso nenhum com a palavra. Diga assim, não funciona desse jeito. Amém? Não funciona desse jeito. Você precisa ter compromisso com o Senhor também. O Senhor diz que ele sempre cumpre aquilo que ele diz. Amém? Mas se você ler a palavra direitinho e você for estudar, você vai perceber que em muitas das coisas que Deus coloca, quando tem alguma promessa, sempre existe uma condição para aquilo acontecer. Amém? Por exemplo, se a gente lê Deuteronômio 28, a gente sabe que logo no comecinho existem muitas bênçãos ali, não é verdade? Mas no começo, logo no comecinho, ele diz, se você obedecer, cumprir esses mandamentos, essas bênçãos vão te acompanhar. Então, todo mundo só declara do segundo versículo para baixo, porque quer as bênçãos de Deus. Mas não funciona assim. Para a bênção chegar, eu preciso primeiro obedecer a palavra. Amém? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que, eu vou dizer uma frase que você pode até dizer assim, o que é isso, Dani? Sabe que só porque Deus prometeu algo, isso não é garantia que vai acontecer? Vou explicar para você por quê e vou mostrar na palavra. Porque se fosse, amados, toda a humanidade já seria salva, porque é desejo do coração de Deus que todo homem conheça ao Senhor. Mas a Bíblia está condicionado em você obedecer a Deus. Ele diz, se você me obedecer e quiser, se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então, existe uma condição para eu comer o melhor da terra. Eu tenho que querer e depois eu tenho que obedecer. Amém? Então, todas as vezes, não é, se Deus disse, vamos falar sobre, que todo mundo gosta de falar, sobre a área financeira. Né? Que a gente fala, todas as minhas necessidades são supridas. Mas você sabia que para a sua necessidade ser cumprida, você precisa falar certo? Amém? Você precisa confiar em Deus. Você precisa dizimar e ofertar. Amém? Por quê? Porque isso é uma lei, amados. Você precisa fazer isso. Mas antes de falar coisas que você possa ficar olhando assim para mim, que vocês estão com a cara bem engraçada, vamos ler a palavra. Amém? Sabe que murmurar não é de Deus. Então, antes de a gente ir lá e te mostrar essas coisas, eu quero falar sobre isso. Abre aí tua Bíblia em 1 Coríntios, para você ver que não sou eu que falo isso. 1 Coríntios 10:10. O que é murmurar? Murmurar é resmungar, é dizer interiormente, é se queixar, reclamar. Murmurar é não aceitar aquilo que Deus diz como verdade. Amém? Quer dizer, não é só você ficar reclamando, não. Às vezes, só em você falar lá dentro, que já reclamou interiormente. Posso levantar a minha mão, certo? Que é como é reclamar interiormente. Mas dentro de você está dizendo, é assim, assim, assim. Dentro de você, falou nada, tá lá com cara de paisagem, mas dentro de você está dizendo um monte. Só que o Espírito Santo está dentro de nós. E ele viu e ouviu. Amém? Então diga, isso conta. Amém? O diabo pode até não saber.
Mas Deus sabe. Diga 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis. Ele disse algumas coisas no começo, mas eu não vou ler tudo. Aí ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis como alguns murmuram. Então a gente não deve murmurar. Por quê? A gente abre brecha para demônios na nossa vida quando a gente murmura. Amém? Então isso é muito sério. Filipenses 2, 14, versículo 15. Você quer ir lá comigo? Filipenses. Filipenses 2, versículo 14. Para que vos torne... 2, 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então aqui está dizendo que para eu resplandecer a minha luz, eu preciso ter uma atitude de não murmurar, de não ser murmuradores, como as pessoas são. Gente, isso é um exercício diário. Amém? Isso é uma coisa que você tem que exercer domínio próprio na sua vida. Porque quando as coisas saem erradas, não saem como você planejou, a primeira coisa que você quer fazer é murmurar. Amém? Hoje mesmo, ontem, né, a gente estava pensando que algumas coisas deveriam ter acontecido, não aconteceu. Hoje, Guilherme fez uma pergunta para mim. Na hora que eu ia responder, eu disse, amor, eu não vou responder nada. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque se eu falar alguma coisa a respeito dessa situação, eu vou falar o que não deve, eu acabei de orar. Aí eu vou desmanchar tudo que eu orei. Então, isso é o quê? Um exercício. Então, às vezes, só em você comentar com alguém, que às vezes a gente acha, não, a gente está em casa, é meu marido, é meu filho, a gente acha que a gente pode falar qualquer coisa, mas sabe que a palavra de Deus não diz, não está escrito lá na Bíblia, não está escrito aqui na Bíblia dizendo, quando você comentar com seu esposo, você não está murmurando. A Bíblia diz isso? Não. Então, se não diz isso, amados, você precisa ter cuidado até quando você está conversando. Amém? Tiago 4. Vamos em Tiago. Tiago é bom também. Tiago 4. Tiago 4. 4. 11. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Jesus está dizendo aqui que eu não devo falar mal das pessoas, porque a gente só vê um palmo na frente do nosso nariz. Porque às vezes a gente vê uma situação difícil, alguém fazendo algo, mas, por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu vi alguém errar. Mas você talvez, quer dizer, provavelmente, com toda certeza, você não vai estar dentro do quarto dele, quando ele for chorar e pedir perdão a Deus por aquilo que ele fez. E pela palavra de Deus, a Bíblia diz que quando eu me arrependo de algo que eu faço, automaticamente, aquilo ali, o sangue de Jesus vem e me limpa de todo pecado. Amém? E a gente ainda continua julgando por aquilo que a gente acha que viu. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aqui que eu não sou juiz, por isso que eu não devo falar mal
das pessoas. Amém? Não devo dizer aquilo que eu acho que deve ser. Sabe por que a gente fala muito mal das pessoas? Porque a gente fala de acordo com a nossa... Porque cada um de nós fomos criados por uma família. Você tem um pai, uma mãe, né? Ninguém tem a mesma mãe aqui, o mesmo pai, a não ser se sejam irmãos. Mas como tem muitas pessoas que não são irmãos aqui, cada um foi criado por uma família diferente. Cada um estudou em escolas diferentes. Então, o que é que acontece na nossa vida? A gente absorve essas coisas segundo o meio que a gente vive. Então, a gente começa a ter algumas definições que a gente começa a pegar na nossa vida, algumas crenças que a gente começa a adquirir na nossa vida. E, às vezes, essas crenças não têm a ver com o que a palavra de Deus diz. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Quando eu leio a palavra de Deus, muitas das vezes Deus vai tirar aquilo que não está correto com a palavra dele e vai colocar a palavra dele no nosso interior. E a gente vai começar a pensar como Deus pensa. Amém? E assim que a gente começar a pensar como Deus pensa e a pensar nessas coisas e começar a se controlar para caminhar debaixo dessa verdade, dentro dessa verdade, amém? Então, todos os dias, quando você acordar, você vai precisar decidir no seu coração. Hoje eu não vou murmurar. Toda vez que vir uma oportunidade, você faz o contrário do que é esperado. Amém? Você não é normal. Você não é desse mundo. Amém? Se alguém disser que você é extraterrestre, não fica com raiva não, porque é isso mesmo. Amém? A gente não é desse mundo, a gente só tem um corpo emprestadinho para a gente passar um tempo aqui, 80, 90 anos, 100 anos no máximo. Tem gente que ainda é mais ousado, passa 110, né? Tem um velhinho aí que está com 109 anos já e ainda está vivo. Então, você vai passar, ainda pode passar um tempo, mas é só esse tempo. Amém? Depois você vai morar em outro lugar. Só que esse lugar vai ser definido por tudo que você faz aqui hoje. Amém? Quem vai definir o lugar sou eu e você. Porque Deus já escolheu há mais de 2000 anos atrás. Ele enviou Jesus para morrer por nós e disse, se você aceitar meu filho, se arrepender, viver uma vida santa, você vai ganhar o céu. Amém? E aqui na terra você pode reinar em vida se você fizer aquilo que eu digo que é para você fazer. Amém? Mas às vezes a gente quer fazer, dar uma de mais sabido do que Deus. Sabe que é igual quando a gente compra um aparelho novo? Quem já queimou um aparelho assim que comprou? Por que aconteceu isso? Porque não leu o manual. Aí você quer ser mais sabido do que a pessoa que fez e disse assim, não, já sei de tudo, não preciso ler isso, vou lá, fez e queimou, perdeu o dinheiro. Mesmo assim, Deus foi que fez eu e você. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Aí a gente quer ser sozinho na vida, não ser mais que Deus. A gente não sabe nem o que está acontecendo ali, depois daqui. Ficou alguém da sua família em casa? Você deixou alguém em casa? Deixei meus 2 cachorros em casa. Não estou vendo o que está acontecendo. Tenho meus pais que moram em Solânia. Não sei o que está acontecendo. Porque eu não vejo nada. Mas Deus me vê e vê eles. Amém? Por isso que a gente tem que confiar inteiramente naquilo que Deus diz. Porque Deus vê todas as coisas e tem o domínio se eu deixar. Amém? Em Tiago 3, a gente ainda está aqui em Tiago. Tiago 3. Versículo 7. Se você acha muito difícil dominar a sua língua. Três, 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Você viu o que você acabou de ler aí? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o órgão mais difícil de se dominar é a língua. Amém? Mas não é impossível dominar, porque a Bíblia diz lá em Gálatas que existe um fruto do Espírito que quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu sou capaz de produzir. Qual é esse fruto? Domínio próprio. Então, os homens que não têm Jesus, é muito difícil dominar a língua. Mas se você fizer as práticas espirituais bem direitinho, quais são as práticas espirituais? Lembra que a gente já estudou sobre isso? Orar, ler a palavra, meditar, jejuar, você pode dominar a sua língua. Isso é um exercício diário. Se você achar que não pode dominar a sua língua, sai daquele lugar, se retira daquela mesa, mas decide não fazer aquilo que pessoas estão fazendo só porque todo mundo está fazendo. Amém? Porque a gente não vai ganhar nada com isso. Amém? Então, você sabe que o povo do Egito, vou falar um pouquinho sobre eles, que o povo do Egito, eles viviam, muitos deles não herdaram a promessa de Deus na vida deles. Por quê? Porque eles murmuravam. Sabe, não sei você, mas todas as vezes que eu leio essa história, eu digo, meu Deus, hoje eu estava lendo de novo, estudando de novo, e eu disse, meu Deus, como pode alguém viver dessa forma? Que eles tinham uma nuvem que protegia eles do sol. Eles tinham, quando eles queriam comer, Deus mandava comida do céu, gente. Não tinha onde eles comprarem comida e Deus mandava comida para eles. Não tinha água e Deus dizia, toca na... Gente, vocês já ouviram, já leram essa história bem direitinho sobre a pedra? A Bíblia diz que a pedra seguia eles. A pedra que jogava água, que jorrava água. Tu imagina, tu ia andando num lugar e uma pedra vinha te seguindo. Era para o povo ter medo, né? Mas o povo sabia que estava ali, representava Jesus, a fonte de água viva, que tinha todo o suprimento para a vida deles. Então, isso era milagre, eles viviam milagre todos os dias. Era frio à noite e Deus mandava uma coluna de fogo para proteger eles, para esquentar eles. E mesmo assim, eles murmuravam e murmuravam. Eles viviam sendo escravos no Egito. E eles tinham coragem de abrir a boca e dizer assim, eu queria estar no Egito novamente. Eles foram livres, oraram para sair daquele lugar. E quando eles saíram daquele lugar, eles abriram a boca e disseram, eu queria voltar. Era bom quando a gente vivia lá. Quer dizer, parece que às vezes acontece uma amnésia na vida das pessoas. Né? Elas esquecem. Mas quando eu estava pensando sobre isso, Deus disse, mas não é muito diferente na vida das pessoas hoje, não. Elas só não estão no deserto, literalmente, né? Onde só tem areia. Né? Elas só não estão com um faraó correndo atrás delas, literalmente. Amém? Mas não tem o faraó ditando as coisas e escravizando. Mas a gente reclama do mesmo jeito, porque a palavra está aqui. E às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente olha e parece que Deus não disse aquilo que Ele disse para mim e para você. Porque a gente fica tão desesperado. Você já ouviu Deus falar com você assim? Deus já gritou com você, porque Deus já gritou comigo. Eu e Deus, a gente tem um negócio bem... É um relacionamento diferente. Cada um tem... Você tem... Quem tem mais de um filho aqui? A gente é diferente com cada um, né? Então, Deus é do mesmo jeito. Então, uma vez eu estava tão aperreada que Deus disse para mim, Deus me chama de Dani também. Do jeito que você chama, Deus me chama de Dani. Então, Deus disse para mim, Dani, parou. Eu escutei literalmente Deus falando bem alto comigo.
Por quê? Porque eu estava desesperada. E ele disse, você vai confiar em mim ou você vai continuar assim, do jeito que você está? O que é que vai acontecer se você continuar assim? Somente sua pressão vai aumentar, você não vai conseguir dormir, você vai parar no hospital e nada vai mudar, porque eu não me movo com desesperado. Você sabia que Deus não se move? Tem nenhum versículo na Bíblia escrito. Se você ficar desesperado e arrancar todos os cabelos da cabeça, Deus vai se mover a seu favor. Se fosse, amados, eu era a primeira a ficar descabelada. Amém? Mas Deus não disse. Amém? Deus disse que ele iria se mover pela fé. Amém? Pela fé, pelo que sair da sua boca. Amém? Sabe que você já tem fé no seu coração o suficiente? Vocês já estão aqui ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Já tem fé suficiente no seu coração para você fazer os montes se moverem. Amém? Mas o que é que não está acontecendo, Dani? Então você precisa continuar perseverando, perseverando, perseverando até que aconteça. Amém? Por quê? Porque Deus é fiel àquilo que ele disse. Amém? Então, se ele é fiel àquilo que ele disse, você precisa continuar confiando, tendo uma vida de santidade, orando, falando a palavra, fazendo tudo certinho. Se você estiver fazendo tudo o que é para fazer, fica na posição que vai acontecer. Amém? Se você tem filho, se você tem marido, se você tem negócios, não vai no que as pessoas estão dizendo. O que determina a sua vida não é o que as pessoas dizem, é o que sai da sua boca. Amém? Não são traumas na sua vida que vai definir. Não é porque você foi traumatizado. Pessoas podem traumatizar a gente. Pessoas podem decepcionar a gente. Podem sim. Mas, amado, seja firme nessa palavra. Não seja firme em pastor, não. Não seja firme em esposa de pastor, não. Nem em ministro nenhum. Seja firme na palavra de Deus. Porque se alguém te decepcionar, amados, você vai estar com as suas raízes firmadas em Deus, que é que não muda jamais. Amém? As pessoas podem mudar, as pessoas podem mudar de ideia, as pessoas podem desistir da palavra, mas Deus não desiste de nós, nem desiste daquilo que ele já prometeu que faria. Amém? Então, a gente só precisa continuar confiando na palavra e declarando aquilo que ele já disse. Amém? Tem promessas na sua vida? Então fala. Tem promessas para essa igreja? Então fala. Quem vai definir aquilo que você diz não é o que as pessoas dizem a seu respeito. É o que Deus diz e o que você deixa sair da sua boca. Amém? Porque a palavra de Deus está recheada de promessas. Mas se você não pegar essa palavra e colocar na sua boca, você vai chegar no céu e o seu celeiro lá vai estar cheio. Sabe, uma vez, há muitos anos atrás, eu tive uma visão. Eu estava no culto de oração e Deus me mostrava sobre esse lugar que a gente tem no céu. Que cada um, eu passeava. Se eu pudesse descrever, eu descreveria para você. Eu entrava nesse lugar que era como se fosse um grande palácio. As portas eram enormes, como se fosse filme, daqueles filmes mesmo. Aquelas portas bem bonitas, enormes. E assim que eu chegava perto dessa porta, a porta se abria. Era uma porta grande. E quando eu ia caminhando nesse palácio, era como se eu já soubesse que eu ia encontrar quem eu iria encontrar. Então eu continuava caminhando e era tão interessante que eu via algumas pessoas, não as conhecia, mas elas sabiam quem eu era. E elas falavam comigo e eu respondia. E eu pensava, oxe, elas me conhecem. Elas sabem quem eu sou. E quando eu chegava numa sala, eu via como se fosse o próprio Deus sentado no trono. E quando eu chegava nesse lugar, Deus dizia, eu falava com ele, não via o rosto dele, né? Não sei como ele é, mas eu sabia que era Deus. E quando eu chegava diante dele, ele me perguntava, Dani, o que você quer? E na hora que eu olhava para ele, eu dizia, pai, eu não sei falar mais nada. Era como se a presença dele
Ele preenchesse tudo que tivesse em mim. E de repente, eu não precisava mais de nada. Eu tinha a sensação que eu era completa. E que eu não precisava pedir mais nada. E quando eu saí, ele disse, olha, alguém vai te acompanhar e vai te levar para um lugar. E ele me levava para uma das salas daquele palácio. E quando eu chegava naquele lugar, existiam várias salas. E as salas tinham vários nomes. E eu vi o nome de algumas pessoas escritas. E eu perguntava, o que é isso? E quem estava me acompanhando dizia, esse é a sala, o nome é de quem pertence à sala. Tudo que vocês precisam na terra está dentro desse lugar. E eu entrava naquele lugar, quando eu chegava numa sala que via meu nome, estava lá, Daniele. Débora, Daniele, Venância Araújo. Tinha outro nome pequenininho e eu perguntava o que era. Ele dizia assim, isso aqui não, você não pode saber agora. Provavelmente deve ser meu novo nome quando eu chegar lá, que meu nome não vai ser Débora, lá no céu. Amém? Então, quando eu cheguei lá, quando eu chegava lá, que eu abria, eu via várias coisas. E ele dizia, tudo que você precisa está nessa sala, na terra. Mas para essas coisas chegarem para você, você precisa dar nome a elas e chamá-las. E, amados, e a partir daquele momento eu tive a convicção no meu coração que eu não quero chegar no céu e ver que aquela sala está repleta de coisas. Porque aquelas coisas só vão servir aqui na terra. No céu, a gente vai ter tudo suprido. A gente não vai precisar de nada. Amém? Então, você precisa falar aquilo que você está precisando, aquilo que você está querendo. Qual é o desejo que é o seu coração? Sabe que palavras, o diabo e Deus trabalham através de palavras. Então, você precisa falar aquilo que Deus diz. O que é que o povo do Egito, por que o povo do Egito não vivia a promessa? Porque eles murmuravam e sempre falavam de morte. Eles tinham mentalidade de morte e de miséria. Sabe que, às vezes, a pessoa, ela pode não ter nem condições, mas dentro dela, ela tem uma mentalidade de abundância. E quando você vai na casa dela, você percebe a mentalidade que ela tem. A maneira como se você se veste representa a mentalidade que você tem. Amém? Eu já vi uma pessoa que chegou aqui na igreja e que a gente tentou ajudar ela, tentou falar com ela a respeito da aparência e quando a gente ofereceu o cabelo para fazer, os dentes para colocar, que não tinha, a pessoa disse para mim, eu não quero mudar a minha aparência. E eu disse, por quê? Ela disse, porque se eu mudar a minha aparência, ninguém vai me ajudar mais. Então, a miséria e a pobreza estavam dentro dela. Então, teria que ser feito um trabalho para uma mudança de mentalidade. Amém? Porque não era porque ela vivia numa condição que não era favorável para ela. Não, era porque a miséria estava dentro dela, instalada dentro dela. Porque uma oportunidade chegou para ela e ela não quis mudar. Porque ela tinha um conceito dentro dela de miséria e de pobreza. Amém? Então, você precisa ter uma mentalidade de abundância na sua vida. Amém? De filho de Deus. Amém? Então, você precisa pegar a palavra de Deus e colocar dentro de você, no seu coração. Amém? Aleluia. Então, eu queria que você abrisse em Êxodo. Eu vou tentar falar um pouquinho. A gente não vai ler toda a história, né? Porque é comprida. A gente vai ficar em Êxodo e em Números, mas eu quero que você veja alguns versículos chaves que você pode ter passado por cima. E se você já leu, o Espírito Santo vai te lembrar hoje à noite. Provérbios. Êxodo 17. Êxodo 17, versículo 3. Diz assim,
Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha, presta atenção a palavra que saiu da boca dele. Ele disse: Porque você fez. Quem foi que libertou eles, gente? Quem foi que libertou eles? Foi Moisés? Não, foi a mão poderosa de Deus que libertou eles. Mas eles estavam colocando a culpa da situação que eles estavam vivendo em Deus. Parece com alguém que você conhece? Diga misericórdia. Amém? Parece sim. Muitas vezes a gente pode fazer isso. Outra coisa, não fala contra a liderança, porque toda desgraça do mundo começa aí. Amém? Essa foi a causa porque as pessoas não entraram na terra prometida. Foi falar mal de liderança. Amém? Se existe uma liderança debaixo de você, sua mãe, seu pai, seu chefe, pastores, líderes, e eles estão fazendo algo que você não concorda, ora a respeito disso, para o próprio Deus falar com eles. Se você não for alguém maior que eles, você não tem autoridade para falar e chegar. Amém? Se eles não te derem essa liberdade, você não pode fazer isso, porque isso é rebeldia, gente. Amém? E a gente pode inverter as coisas. Está vendo como é que o diabo faz? Existiu uma situação. Eles começaram a dizer, esqueceram que foi Deus que libertou eles. E disseram, porque você nos trouxe a esse lugar. Não foi Moisés. Moisés apenas era um instrumento que guiava eles. Quem levou eles para aquele lugar, quem estava guiando era Deus. E eles estavam para ir para uma terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. Amém? Deus estava tirando eles do Egito para eles irem para um lugar melhor. Sempre, amados, quando Deus te tirar de um lugar, Ele vai te colocar num lugar melhor. Se for Ele que te tirou, Ele nunca vai te fazer regredir. Amém? Deus sempre vai te fazer avançar. Se está regredindo, não é Deus. Amém? Então, fica firme naquilo que é Deus, se é Deus que está fazendo. Não deixe o diabo enganar, não. Amém? Deixa eu ver outro versículo aqui. Vai aqui em Êxodo mesmo. 16, versículo 2. Diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Meu Deus. Diga, misericórdia. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Gente, o espírito de mentira estava reinando nessa hora. Você já leu essa história? Quem já leu? Amados, eles não tinham nada de fartura não no Egito. Nada de fartura. Aonde que eles se sentavam junto às panelas e ficavam comendo lá? Eles eram escravos. Não tinha carne para eles comer, não. Eles não comiam isso, não. Lê a sua Bíblia, você vai ver. Se você ler a história todinha. E eles começaram a dizer que a gente estava sentado lá, que saudade da panela. Que eu estava sentado lá cheio de carne. Sentia até o cheiro da carne, mas comer eles não comiam, não. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Aí o Senhor disse a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus estava fazendo isso para eles obedecerem. Deus estava treinando eles sobre obediência. Amém? Sabe que às vezes situações chegam na nossa vida e Deus pode estar te treinando para tu ficar calado, para tu não falar. A gente treina onde? Em casa. É o nosso maior treinamento. É em casa. Quando o marido irrita a gente,
Quando a esposa irrita o marido, porque não é só o marido que irrita, a esposa também irrita, né? Então, quando a gente irrita o marido, irrita os filhos, sabem que você pode irritar seus filhos? Não só eles irritam você, a Bíblia diz lá em Efésios que os pais não irritem seus filhos. Amém? Então, os pais podem irritar os filhos também. Amém? Então, não faça isso. Nessa hora é que você tem que se controlar, exercer domínio próprio sobre a sua vida. Tendo consciência, porque a murmuração também traz o espírito de mentira à tona. Quando as pessoas começam a murmurar demais, a reclamar demais sobre algo, tenha cuidado, fica vigiando, porque o espírito de mentira vai vir e as pessoas vão começar a mentir e aumentar as coisas. Por quê? Porque Deus não deixou faltar nada para eles. Nunca. Eles estavam murmurando e Deus providenciava tudo. Até algo extraordinário sempre acontecia. Seu filho vai crescendo. Por exemplo, tá a Rutinha aí. Rafa deve saber bem como... Rafa e Jéssica. Esse sapatinho aí, daqui a 2 meses, não serve mais. Vai ter que comprar de novo. É tanto que quando eles são pequenininhos, a gente nem compra muito. Porque se comprar muito... nem vai chegar a usar, porque vai se perder. Mas a Bíblia diz que a sandália e a roupa do povo crescia. Mas eles passaram 40 anos. Quer dizer, uma criança que nasceu com 1 ano, quando ela saiu do deserto, ela tinha 40 anos de idade. E ninguém nunca comprou roupa para ela. Ela ia crescendo e a roupa ia crescendo com ela. O sapatinho ia crescendo junto. Isso não é milagre, não? Maior milagre que existe é esse. Então, Deus não deixou faltar nada. Nada, mais nada. Amém? Fé não é desespero, amados. Fé não é medo. Amém? Deus não ouve medo. Deus não ouve desespero. Deus ouve quem está cheio de fé. Amém? Então fala a palavra, fala a palavra. Não fica dizendo, ai Senhor, eu não aguento mais isso. Quem fala isso é pecador, é quem não conhece Deus. Quem conhece Deus fala, eu sou a tua justiça. Você é a minha luz, igual a gente cantou, você é a minha salvação. Amém? Continua falando, mesmo se o diabo aparecer. Eu estava vendo um negocinho que Camila Barros bota, ela é bem engraçada, né? Ela é bem engraçada. Aí ela disse, olha, você precisa, às vezes é bem difícil confundir o diabo. Porque tem dia que você acorda e parece que o diabo está sentado na sua janela. Né? Então, às vezes é difícil. Mas você faz o seguinte, para a mulher, né? Toma o banho, lava o cabelo, que já sai 10 milhões de demônios. Com o cabelo limpo. Se você quiser, tem mais demônio ainda. Passa um corretivo, tira as olheiras, tudinho, e mais demônio cai também. Quando você se arruma, você depois começa a rir. Difícil sorrir quando o diabo está na sua janela. Mas você começa a rir. Por quê? Porque o diabo, mas isso é uma brincadeira. Mas o diabo não sabe aquilo que você pensa. Ele sabe aquilo que está te atacando, porque você dá sinais. Como a gente sabe que alguém está irritado? Pela carinha que faz. Quando alguém fica com raiva de algo que você fala, a pessoa sabe como? Pelo rosto da pessoa. Então, o diabo vai saber também. Ele manda um negócio para você e ele sabe. Vou mandar um pensamento agora de incredulidade para ele. Não vai acontecer. Tu acha que vai acontecer? Se tu aceitar aquilo, teu semblante vai mudar na hora. Tu já vai... Pronto, na hora que chegar aquilo, coloca um louvor e... Pronto, o diabo vai dizer, tá doida? Como é isso? Que eu mandei agora um negócio para ela tá rindo e coloca lá. Como é a música de Eliezer? Eu nunca me lembro, meu Deus. A música de Eliezer, que é a Vitória nos meus pés, como é? Isso. Há uma dança de vitória nos meus pés. Começa a botar lá e começa a dançar. Ó, diabo, vai ficar assim? Aí você começa a dançar. Há uma dança de vitória nos meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Pois agora eu vou falar.
e começa a falar a palavra, amados. Você vai ver. Se a circunstância não mudar na hora, mas você mudou. Aquela atmosfera de trevas vai sair da sua casa, sim. Vai parar. Já assistiu aqueles desenhos? É desse jeito, é verdade. Um demôniozinho aqui e um anjo aqui. Aí quando a pessoa resolve fazer o que o anjo está dizendo, o que é que acontece com o demônio? Puf! Ele sai. É desse jeito. Ele volta de novo, porque não tem como. Você vai estar aqui na terra. Uma vez alguém chegou para Kenneth Hagin e perguntou: como é que eu faço? Eu queria oração. Aí ele disse: me diga aí, o que é que você quer que eu concorde com você? Ele disse: eu quero ficar livre de tribulação. Ele disse: tá certo, vem cá. Aí ele disse: pronto, pai, leva ele. Não, não quero ir embora, não quero morrer, não. Não é a única forma de você não ter mais tribulação. É se você for para a glória. Se estiver aqui na terra, amém? Porque ele disse já: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Amém? Então, tende bom ânimo, porque você já venceu. Amém? Para de falar, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Para mim tudo é difícil. Para de falar isso. Começa a falar, para mim tudo vai ser facilitado. Eu tenho o favor de Deus. Eu sou altamente favorecido. Eu tenho tudo que eu preciso. Amém? Porque é isso que a palavra te garante. Não vive, ignore a imagem do diabo, concorda com Deus. Amém? Concorda com aquilo que Deus disse. Não fica dizendo: estou morrendo de cansada, essa vida desgraçada. O que é que você está falando para você? Esse emprego que eu tenho uma raiva. Eu nunca esqueci disso, gente. Toda vez que eu ia receber dinheiro, assim que eu entrei no GEL, a gente recebia dinheiro, não era no banco, só depois de algum tempo. Acho que depois de uns 2 anos, só que a gente começou a receber na conta. A gente recebia no colégio mesmo e a gente ficava na fila. Meu Deus! Todas as vezes que recebia salário, o povo começava: ah, só dá tempo receber o dinheiro. Porque quando ele cai na conta, só tô rica hoje, amanhã eu tô pobre. O que é que acontecia? Amanhã estava pobre, não tinha nada. Reclamava e reclamava. E eu ficava na minha lá. E uma vez alguém me perguntou: Dani, por que você não reclama? Eu disse: porque um dia eu orei por esse emprego. Porque um dia eu orei para sair de casa, porque eu ficava chorando em casa e louvando a Deus também, com lágrimas. E eu ficava orando, dizendo: pai, eu quero na segunda-feira ter um lugar para eu sair para trabalhar. Então, na segunda-feira eu resolvi não reclamar. Porque eu orei para estar aqui. Amém? Então, todas as vezes que eu vou receber o meu salário, eu rendia graças. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Quantas vezes eu declarei, olhava para meu salário e dizia: um dia eu vou dar isso aqui de dízimo. Hoje, mais de 15 anos, eu dou muito mais do que aquilo que eu recebia de dízimo. Amém? Então, aquilo que você declarar vai acontecer. É só perseverar. Amém? Só perseverar. Continua falando aquilo que Deus diz. Só para a gente encerrar. Números, vai para Números. Números 20. 20, versículo 4. Números 20, versículo 4. A mesma coisa eles disseram no versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos filhos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto? Para morrermos aí nós e os nossos animais? Números 14 diz a mesma coisa. Amém? 3, gente, quando ele está falando aqui que o povo falava, sabe quantas pessoas eram? Não eram 2 pessoas, não. Eram 3 milhões de pessoas. Meu Pai Celeste. Quando eu penso nisso, eu acho que Moisés era o cara. Porque você aguentar 3 milhões de pessoas reclamando, às vezes é difícil aguentar uma.
3 milhões de pessoas falando no seu ouvido. Ah, devia dizer, pois volte lá para o Egito. Volte, vá para lá de novo. Volte, vá sozinho, faça o caminho de volta. Você está amarrado? Faça. Não dava vontade não, gente? Dava sim, mas não, nenhum lugar da Bíblia ele disse isso não. Ele ficou lá. Ele se irritou algumas vezes, né? Que foi por isso que ele não entrou na terra prometida, porque ele não fez como Deus disse. Então, confia, amado, na sua liderança. Deus falou. Se ele está guiando, se Deus disse, ó, vai lá, para a liderança, eles não resolveram seguir Moisés? Então, se a tua liderança está dizendo um lugar para você ir, vai para esse lugar, vai por esse lugar, que esse lugar é mais. Quem ouviu Deus? Quem ouviu Deus? Que Deus estava falando? Foi eles, as 3 milhões de pessoas, ou foi Moisés? Foi Moisés. Então, eles deveriam ter confiança, porque quem ouviu Deus foi Moisés. Quem investiu tempo com Deus foi Moisés. Amém? Então, deixa eu ver esse versículo aqui, que é esse que eu quero ler para você, que foi o que eu disse, que Deus falou, e mesmo ele tendo falado, pode ser que não aconteça. É aqui mesmo, eu acho. 29. Números 14. Isso. Números 14, aqui mesmo onde a gente está. Números 14, 29, que diz assim: no deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo. De 20 anos para cá acima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Aí ele disse: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Você está vendo? Deus já havia falado que eles iriam entrar nessa terra. E ele disse, mesmo eu tendo falado isso, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, mas os vossos filhos de que dizem, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Muito sério murmurar e desprezar aquilo que Deus fala. Murmurar contra a liderança. Números 14, 29, 30, 31, 32. Foi o que a gente acabou de ler. Então, nisso aqui, ele está dizendo, só entra na bênção quem é obediente, quem considera a palavra. Amém? Então, eles tiveram o que eles falaram. Só quem entrou foi Josué e Caleb. Então, é muito sério aquilo que a gente deixa sair da nossa boca. Porque a gente não vai desfrutar daquilo que, gente, foram 3 milhões de pessoas, só 2 entraram. É muita gente. Por quê? Uma pessoa falou para mim esses dias e disse assim, aquele versículo que diz, Deus não muda, Ele permanece fiel, mesmo eu sendo infiel. Gente, isso não é desculpa para pecar. Quando a Bíblia está falando isso, a Bíblia está falando sobre o caráter de Deus. Ele está dizendo, independente do que você faça, independente de como você faça as coisas, eu vou permanecer neste lugar. Por quê? Porque quando você peca, quando você faz coisas erradas e você se arrepende, Deus saiu do lugar, tu vai procurar Deus e cadê Deus? Ai, Deus mudou de canto, foi? Você fica doido sem saber onde Deus... Você já ouviu alguém dizer assim, eu quis voltar para Deus, procurei Deus e não encontrei. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Não, porque Deus não muda de lugar. Amém? Deus permanece no mesmo lugar. Então ele está falando sobre o caráter dele, sobre a palavra dele. Ele diz, independente de como você seja, eu vou continuar aqui sendo fiel à minha palavra. Deus não pode ir contra ele mesmo. Amém? É porque a gente ainda não entendeu. Deus é nosso dono. A gente é criatura. Uma pessoa chegou para mim, eu achei tão engraçado.
Eu disse, oh, meu Deus do céu, porque não tem revelação mesmo. Porque tem hora que a gente tem que ter misericórdia mesmo, que é falta de revelação. Não adianta, às vezes, nem explicar muito, porque tinha que fazer os 2 anos de rema para ver se entendia. Ou passar 2 anos aqui, pelo menos, escutando a palavra para ver se entendia. Mas de 2 minutos não dá para você tirar aquilo que ela aprendeu a vida toda e você vai só brigar com a pessoa e a pessoa vai ficar com raiva de você. E você não pode fazer o papel do Espírito Santo também, que é convencer a pessoa. Amém? Então, não briga. Né? Lá em Tito diz que você não deve estar conversando sobre essas coisas, não. Você pode brigar. Então, não faz isso. Então, a pessoa disse para mim assim, mas é porque Deus, assim, às vezes, eu não gosto muito de ir para a igreja e de ficar desse negócio de servir a Deus, porque Deus fica mandando na gente. Deus quer que a gente faça só o que Ele quer. A gente tem que agradar a Ele. Aí eu disse, ô mulher, mas assim, e tu queria agradar quem? Porque a Bíblia diz que só tem Deus e o diabo. Se eu não agradar a Deus, eu vou agradar o diabo. Né? Aí ele diz também, tudo que Deus diz é bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que vem da parte de Deus, a Bíblia diz que é bom. Ele não tem sombra de variação, ele não muda de ideia, ele não acorda hoje de mau humor e diz, agora eu vou matar todo mundo. Né? Não, o que ele disse já está dito, ele não vai mudar. Por que você não quer amar esse Deus? Se ele enviou Jesus, ele criou o homem pecou, fez tudo errado, e mesmo assim ele disse, eu não vou desistir do homem, eu vou mandar Jesus para ele ficar perto de mim. E porque mesmo assim, você ainda não quer saber dele? Ela disse, não sei, o que eu entendo sobre Deus é isso. Eu vejo Deus dessa forma, Deus como aquele homem que só sabe mandar. Infelizmente, gente, é falta de revelação. Por quê? Porque Deus é nosso dono. Ele é nosso Senhor. Quando a Bíblia diz, quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, quer dizer, na hora eu entreguei a Deus a minha vida e disse, pronto, Pai, agora toma conta dela. Se ele é dono, não tem mais vontade, gente. É só de Deus. Só que a diferença aí que a gente precisa entender é que esse dono é bom. E ele não é só dono, ele te trata como um pai. Que só quer coisa boa para você. Que quando ele diz assim, ó, larga isso, é porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Quando ele diz, olha, muda desse lugar, cala a boca, é porque ele está dizendo assim, eu sei o que eu estou dizendo, porque foi eu que criei as leis. Foi ele que disse como as coisas seriam. Foi ele que disse, olha, se você fizer assim, 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 tudo vai dar certo. E ele ainda deixou escrito, ó, se você fizer assim, assim, assado, vai dar errado, então não faz. Amém? Então, hoje você aprendeu que você não deve murmurar. Por quê? Porque se você murmurar, desprezar aquilo que Deus diz, olha um conselho para você. Se você não entende o mover de Deus, se você não entende sobre o mover de Deus, se você não entende sobre a palavra, aquilo que você não entender sobre a palavra a respeito do que acontece na igreja, se você não tem uma visão clara, nem um entendimento claro, o meu conselho para você é, não fale a respeito disso. Amém? Permanece de boca fechada, para você não fazer como esse povo do Egito, você perder as bênçãos do Senhor na sua vida, porque você desconsiderou, desprezou aquilo que Deus ama. Amém? Não fala mal das pessoas, porque Deus não tem filhos prediletos. Do jeito que Deus ama a mim, Deus ama a Rosinha. Do jeito que Deus ama a mim, Deus ama a Dona Sandra. Então eu não devo falar mal delas. Por quê? Porque Deus ama ela igualmente. Se tem algo para corrigir com a gente, Deus vai tratar comigo e com elas. Amém? Se existe uma liderança, a liderança pode tratar.
Mas a gente, como membro, como irmãos, a gente não é para ser o juiz, porque você não é para ser juiz. Amém? Eu sei que não foi uma palavra para você dar muito glória a Deus e aleluia. Mas isso é vacina para a sua vida. Amém? Então, vigia tua boca para você colher aquilo que você está falando. Amém? Tem uma frase que todo mundo diz. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Amém? Então, eu nunca tive medo, amados. Nem tenho medo. Certo? De reproduzir. De que pessoas, por exemplo, eu sei, né? E já tem chegado pessoas assim, né? Na nossa equipe de mulheres mesmo, está sendo excelente. Se eu sei que vão chegar pessoas fiéis, comprometidas com a palavra, né? Mais pessoas. Por quê? Porque nós fomos isso a vida inteira quando servimos aos nossos pastores. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós plantamos isso vários anos. Amém? Plantamos submissão. Ah, Dani, às vezes a gente colhe o que não plantou, colhe. Às vezes acontece de uma erva daninha aparecer na plantação. Mas não tem nada a ver comigo. Não foi eu que plantei. Amém? Faz parte da vida. Amém? Qual é a nossa? Se você está colhendo coisas que, quando eu falo isso, mas eu não estou falando que pessoas são ervas daninhas. Amém? São coisas e situações que às vezes a gente colhe na nossa vida que pode se tornar uma erva daninha, que é uma coisa que faz mal para a gente, porque pessoas não são mais. Amém? São atitudes, às vezes, que as pessoas fazem que não são boas. Amém? Então, às vezes, quando se acontece isso, que a gente está colhendo coisas que você sabe que não colheu, fica com o teu coração tranquilo, porque você vai ver as coisas mudando se você permanecer na palavra. Amém? Então, permanece na palavra que você pode ser um Josué e um Caleb. Amém? Vai entrar na terra prometida e vai viver tudo que Deus planejou. Amém? Você pode ser grato ao Senhor por isso? Você pode baixar a sua cabeça um pouquinho? E você pode louvar ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, se você teve oportunidades e se você, situações, pressões têm chegado na sua vida para desanimar você, para você falar o contrário do que a Bíblia diz. Deus pode restaurar a alegria da sua vida. Não deixa o diabo roubar a tua alegria falando coisas erradas. Começa a falar a palavra. E você pode começar hoje à noite. Você pode começar louvando ao Senhor e dizendo: Pai, obrigado. Pai, obrigado por tudo que tu tens feito. Pai, nós reconhecemos a tua bondade e a tua fidelidade na nossa vida, Pai. Nós te damos graças, Pai. Rendemos graças pelo teu favor, pela tua poderosa mão, pela tua boa mão se manifestando nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela boa colheita que nós vamos ter na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa igreja, Pai. Nós não temos medo do futuro, porque Tu és aquele, Pai, que já esteve lá, que já providenciou todas as coisas para nós. Nosso coração é grato a Você. Nosso coração é grato, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não desanima. Continua firme. Deus é bom. Amém? Fica ligadinho aí nas redes sociais. Fica ligado no grupo da igreja, que a gente está sempre mandando, né, informações preciosas para você saber aquilo que está acontecendo e que vai acontecer na nossa igreja. Amém? Domingo tem mais. Às 6h30, vamos estar aqui louvando e engrandecendo a Deus e recebendo mais uma palavra, mais uma porção que Deus vai acrescentar na minha vida e na sua vida. Amém? Então, sejam abençoados na prática dessa palavra.